Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos enviados pelo Marcelo envolvendo o cemitério São João Batista em Fortaleza, Ceará. Então fiquem agora com os relatos do inscrito do canal A Hora do Além. Boa noite, Feliciano. Espero que esteja tudo ok com você e com os seus inscritos. Eu vou relatar aqui histórias que aconteceram envolvendo o cemitério São João Batista aqui em Fortaleza, onde eu moro. A casa da minha falecida avó, que hoje é a casa de um tio, é bem em frente ao cemitério São João Batista. Esse cemitério é rodeado de lendas e mistérios. E eu vou trazer alguns fatos aqui que aconteceram com a minha família. A minha falecida avó, a Dona Maria, me contou que certa vez ela estava sozinha em casa, pois o meu pai e os meus tios estavam trabalhando em outra cidade aqui no Ceará. O meu avô já era falecido na época, pois ele faleceu muito novo com 34 anos e deixou 4 filhos, uma mulher e mais 3 homens. A minha avó não se sentia muito sozinha, pois ela tinha muita amizade com as vizinhas da rua. E uma dessas vizinhas, a Dona Margarida, era muito amiga da minha avó. A minha avó Maria disse que nessa noite a Dona Margarida foi dormir junto com ela. A minha avó dormiu em seu quarto e a Dona Margarida no quarto dos meus tios e do meu pai, pois eles ainda não eram casados, apenas a minha tia era casada na época. As duas se despediram por volta de umas 10 horas da noite e cada uma foi para os seus quartos. A minha avó disse que estava fazendo orações por volta de 00:30, quando ela ouviu gritos vindo do quarto onde a Dona Margarida estava. A minha avó rapidamente se levantou e foi até o quarto. Quando ela chegou, ela disse que a Dona Margarida estava com as mãos sobre o rosto e gritando desesperada. Ela logo tentou acalmar a Dona Margarida e perguntou o que havia acontecido. E ela disse que estava deitada na cama, quando ela ouviu como se alguém batesse na janela do quarto. Ela pensou que era algum andarilho que estava passando por ali, pois essa região sempre foi famosa por ter andarilhos e pessoas de situação de rua que ficavam andando nas redondezas do cemitério. Ela disse que ouviu 3 batidas na janela, e ela ficou em silêncio. Ela reparou que parecia que alguém estava parado próximo à janela, para a rua. Como ninguém mais fez barulho, ela acabou pegando no sono, e ela assustou quando vieram mais batidas na janela, só que mais rápidas. Ela então se levantou e colocou o ouvido próximo à janela. Foi quando ela ouviu uma voz de uma criança pedindo ajuda. Era a voz de um garoto, e ela disse: "Menino, vai para sua casa e dorme, que eu estou cansada." E a criança continuou pedindo ajuda. "Me ajuda, por favor, me ajuda." E ela disse novamente: "Menino, vá embora para sua casa." E parecia que aquela criança começou a bater ainda mais forte na janela. E ela não entendia como a minha avó não havia acordado com aqueles barulhos. Então ela disse: "Menino, se você não parar, eu vou abrir a janela e vou te dar uma surra." E aquela criança continuava pedindo ajuda. Até que ela disse: "Eu vou pegar o meu chinelo e vou te dar umas chineladas." E aquela criança falou: "Me ajuda." E depois a voz daquela criança mudou para uma voz grossa, como se fosse uma voz de homem que pedia ajuda. Ela fechou os olhos e começou a gritar desesperada, pedindo a ajuda da minha avó. Foi quando a minha avó entrou no quarto. A minha avó então pegou um copo de água com açúcar e serviu para a Dona Margarida, e as duas oraram por algumas horas. Elas não saíram para ver quem estava do lado de fora, pois parecia que já havia ido embora. E ela perguntou para o vigia do cemitério, pois o muro do cemitério é baixo e dava para ver do muro de dentro do cemitério para a frente da casa dela. E ele disse que naquela noite ninguém ficou parado próximo à calçada da minha avó, que a Dona Margarida até chorava quando ela se lembrava desse tal relato. A Dona Margarida frequentava a casa da minha avó, mas ela não dormiu mais junto com a minha avó, que acabou ficando dormindo sozinha, até que o meu pai e meus tios retornassem do trabalho. Nessa época do relato, o meu primo mais velho já havia nascido. Ele é o mais velho filho da minha tia. Como a minha tia trabalhava
e o meu tio, esposo dela, também trabalhava, o meu primo ficava com a minha avó. Era comum que eles levassem meu primo de manhã e voltassem para buscá-lo na parte da tarde, ou ele dormia com a minha avó. Como eu relatei anteriormente, ela já era viúva, e era bom ter a companhia de uma criança. Nessa tarde, o meu primo estava brincando na sala. Ele tinha por volta de uns 5 anos de idade, e a minha avó estava tricotando. Ela olhava o meu primo e voltava a tricotar. Foi então que ela observou que o meu primo começou a ficar com sono. Então ela pegou ele no colo e colocou ele para dormir no sofá. Assim ela poderia continuar o tricô e olhando o meu primo dormindo. Ela então decidiu que iria tomar um café e foi na cozinha pegar a garrafa de café e pegou uma xícara. Só que quando ela chegou e se sentou na cadeira, ela olhou e viu que o meu primo continuava dormindo. Ela tomou o café e colocou a xícara em cima da mesa e voltou a tricotar. Ela estava ali tricotando concentrada, quando ela ouviu: "Me dá um pouco de café?" Então ela se assustou com aquela voz que estava vindo de dentro da casa. Ela olhou para a porta, olhou para a janela e não viu ninguém. O meu primo continuava ali dormindo, mas era a voz de um homem, uma voz grossa, forte. Ela se levantou e foi na rua ver se tinha alguém na calçada, e não tinha ninguém. Ela perguntou para as vizinhas que estavam sentadas na calçada se elas haviam notado que alguém havia chamado no portão ou falado alguma coisa, e elas disseram que elas estavam ali o tempo todo e que ninguém havia chegado próximo da janela ou da porta da casa da minha avó. A minha avó se arrepiou e novamente sentou na cadeira e continuou a tricotar. E ela escutou novamente, só que dessa vez perto do seu ouvido: "Eu quero um pouco de café." Ela disse que se assustou tanto que bateu a mão derrubando a xícara de café no chão. Ela pegou o meu primo no colo dormindo e foi para a rua. Chamou a dona Margarida e contou o que aconteceu, pois a casa estava trancada, a porta do fundo e as janelas da cozinha. Então, se a pessoa entrasse na casa dela, ela iria ver, pois ela estava de frente para a porta e para a janela. Ela disse que se sentiu tão mal que não dormiu na sua casa durante 2 dias. Apenas os meus tios que chegaram do trabalho dormiram. Ela ficou dormindo na casa da dona Margarida até que a minha tia foi buscar o meu primo. Dessa vez estava quase para escurecer e a minha avó estava vindo de uma venda, pois no outro dia ela iria receber a visita de uns familiares que viriam de outra cidade aqui no Ceará. Então ela fez uma compra de mantimentos para fazer um almoço para recebê-los. Ela vinha com 2 sacolas pela rua. Durante o percurso, ela parou para conversar com um vizinho. Eles ficaram ali conversando por alguns minutos e ela acabou perdendo a noção do tempo. E ela se lembrou que tinha que ir embora, pois ela também tinha que aprontar a janta para quando meu pai e meus tios chegassem. Ela disse que estava chegando perto da casa dela quando ela viu que havia um homem parado, encostado numa árvore que dividia a calçada dela com a calçada do vizinho. Ela achou que era algum familiar do vizinho. Ela abriu a porta e desejou uma boa noite, entrou e colocou as sacolas. Só que esse homem ficou parado com os braços cruzados e do jeito que estava não respondeu. Ele usava um chapéu de palha na cabeça e era costume que quando ela entrava em casa, ela pegava a vassoura e varria a poeira da rua para fora. Era um costume que a minha avó tinha, que o meu pai faz até hoje. Ela disse que quando estava varrendo a poeira, o homem continuava no mesmo lugar. Então ela falou: "Boa noite, senhor. O senhor está procurando alguém? O senhor está procurando o vizinho?" E ele não respondia. E ela persistiu: "O senhor precisa de alguma coisa?" Só que quando esse homem levantou a cabeça e olhou na direção da minha avó, ela disse que esse homem tinha os olhos que brilhavam no escuro. Era como se fosse 2 chamas. Ela se arrepiou dos pés à cabeça e gritou: "Meu Deus do céu!" E esse homem deu uma gargalhada e disse: "Pode ter certeza, mulher, que Deus não está aqui." Ela repreendeu em nome de Deus, dizendo que Deus estava sim, estava protegendo ela e a sua família. Ela saiu correndo para dentro da casa e pegou uma garrafinha com água benta e um terço e foi para a porta da casa, e aquele homem continuava parado ali, com os olhos fixos nela.
Ela começou a orar e ele ria dizendo que não adiantava ela orar, que ele não iria embora. Foi então que a minha avó tomou coragem, pegou o terço, mostrou para ele, pegou a garrafa de água benta e jogou na direção dele. E ela disse que quando a água caiu sobre ele, saiu uma fumaça e ele começou a gritar. E ela continuou jogando água benta nele e aquela fumaça subindo. Fez tanto barulho que os vizinhos que estavam um pouco mais para frente sentados na rua perceberam e vieram ver o que estava acontecendo. E aquele homem sumiu como fumaça. Esses foram somente alguns fatos que a minha avó presenciou, morando na casa em frente ao cemitério. Tem muito mais histórias que ela me contou e que aconteceram com meu pai, com os meus tios e até com a minha mãe. Em outra oportunidade eu irei enviar para o Feliciano mais relatos que aconteceram, e eu trago na minha mente a recordação da minha avó contando e ficando toda arrepiada, de medo, das lembranças daquela casa. Obrigado, Feliciano, se você compartilhar os relatos da minha querida avó, Dona Maria, que já é falecida há anos. Um grande abraço a você, para todos da sua família e todas as pessoas que seguem o seu canal. Muito obrigado, Marcelo, por você compartilhar esse relato que aconteceu com a sua avó conosco aqui no canal. Eu gostaria de agradecer a todos que ajudaram nesse vídeo. Gostaria de agradecer os membros do canal, todos os inscritos do canal, os amigos que sempre estão compartilhando, deixando like e comentando nos vídeos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias e também de quem está chegando hoje aqui no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.